Olá, tudo bom? Eu me chamo Jucineia, sou de Barrocas. Fui contemplada com o prêmio da Lei Aldir Blanc e hoje vou estar passando para vocês um pouquinho do que eu faço, que é pintura em tecido. Então, hoje eu vou estar ensinando para vocês pintura no pano de prato, que é flor, frutas e folhas. Aí vejam aí passo a passo como eu faço e que é simples, é fácil, eu sei que também vocês em casa vão aprender e vai fazer. E desde já agradeço à Prefeitura Municipal de Barrocas, a Secretaria de Cultura e Lazer de Esporte e também a Andressa, uma colega minha que está gravando para mim e que disponibilizou o canal dela do YouTube para mim estar postando os meus vídeos. Desde já agradeço a todos. Bom, e lembrando que esses panos de prato vai ser doado. Eu vou estar doando para a igreja, onde tem um projeto chamado Caritas, onde ele entrega a famílias carentes. E aí eu vou estar fazendo entrega desses 2 panos de prato que eu pintei para a Cata em Barrocas. Bom, galera, vamos lá. Vamos começar nossa pintura. Primeiro vamos começar com o fundo da pintura. A gente vai estar usando o amarelo limão para estar fazendo o fundo dessa pintura que eu quero. Então a gente vai jogar a tinta, não, lembrando que não pode pegar muita tinta, é somente uma parte do pincel, um lado do pincel. A gente vai jogar todos os risquinhos, somente no fundo, esfumar e puxar para baixo esse amarelo. Depois que a gente fazer toda essa esfumação do amarelinho na parte do fundo, vai ser a vez da gente usar o ciano natural. Por quê? O ciano natural já é uma cor mais escura, a tonalidade dela já é mais escura do que o amarelo limão. Então, vamos lá. Mesma coisa, pegando só de um lado da parte do pincel, vamos estar preenchendo todo este fundo. Lembrando que é esfumando, esfume bastante. Não sobrecarregue o pincel de muita tinta para que essa tinta não desça até embaixo e acabe misturando com o amarelo que já foi jogado. Lembrando que é só um pouco também. E aí, depois que você acabar de jogar o cera natural, é a vez do sépia. Vamos fazer o mesmo processo. Do lado só do pincel, preencha toda a parte do fundo, esfumando e jogando para baixo essa tinta. Você joga a tinta no lugar do risco e vai esfumando o resto da tinta do pincel até chegar onde você quer, que não é misturar demais para que não fique uma coisa muito sobrecarregada. Depois que a gente fazer isso, esfumar toda a parte do fundo, vamos pegar só de um lado do pincel, lembrando que não pode ser muito, e aí a gente vai dar uns riscadinhas, que é para parecer que é uma terra, alguma coisa assim que seja bem mais natural possível. E a gente vamos dar todo esse acabamento. Pronto. Então a gente vamos passar para a parte das folhas. Por que folha? Porque está por baixo das frutas e folha e flor. Vamos preencher toda a parte das folhas. Depois que a gente jogar toda a tinta, e agora eu vou jogar nas folhas, eu vou jogar o verde pitache. Vamos preencher todas as palminhas com o verde pitache. Depois que a gente preencher todas as folhas com o verde pitache, o que é que a gente vamos fazer? Vamos pegar só do lado do pincel novamente com o verde oliva. Vamos esfumar só um lado da folha, não precisa ser toda, porque eu não quero uma folha toda verde, eu quero só metade da folha verde. Então eu estou jogando somente de um lado. Para dar o acabamento da folha, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar agora um branco do outro lado para dar uma luz. E lembrando que de uma tinta para outra, eu tenho que lavar meus pincéis. Toda vez que eu vou pegar uma tinta para outra, eu tenho que lavar. Como eu saio do verde e vou jogar o branco, eu lavo meu pincel, enxugo ele e vou dar o acabamento agora com branco. Jogo o branco na outra parte onde eu quero, que fique parecendo que é uma luz. Depois que eu jogo o branco, pego novamente o verde oliva, já com o meu pincel lavado, e vou fazer a outra parte da folha, para dar o acabamento, ficar de um lado branco como se fosse uma luz, do outro lado um escuro como se fosse a sombra da palminha. Preenchendo toda essa parte da palminha, eu vou dar uns riscadinhos nele para parecer que é uns talinhos, para ficar uma coisa mais arrumadinha.
E depois eu vou pegar a tinta, o sépia novamente, já com o meu pincel limpadinho. E lembrando que todas as tintas tem que sacudir e bater para fazer a mistura, ficar homogênea. E aí eu vou pegar o sépia e vou dar uns riscadinhos para fazer os talinhos do meio das folhas. Bom, então aqui já preenchi todas as minhas folhas, porque para não ficar um vídeo muito longo, eu já preenchi essas outras folhas também. Primeiro a gente, para fazer a nossa fruta, porque a fruta já está por cima das folhas, eu vou preencher toda a minha fruta com minha maçã com amarelo ouro. Depois que eu preencher toda a minha maçã com amarelo ouro, vai ser a vez de dar uma luz à maçã. Então, eu vou jogar o branco para que esse branco dê uma luz à minha maçã. Depois que eu botar o branco, eu tenho que esfumar bastante para ficar uma... Como se você olhasse para a maçã e não visse de onde eu parei a tinta. Vou esfumar bastante. Misturar bastante essa tinta para que ela fique com a tinta homogênea, que você olha e não veja onde parou. Pronto, depois que eu misturar esse branco no amarelo, lembrando que é só um cantinho, é onde recebe a luz, não é toda a maçã. Eu vou pegar o vermelho vivo, o vermelho vivo, e vou estar jogando em cima do amarelo ouro. Vou jogar da parte de baixo para cima, onde eu quero o fundo mais escuro, vou subindo, vou pintando de vermelho vivo, vou esfumando, lembrando que não pode deixar encostar muito o vermelho vivo no branco, para que não tira a luz da maçã. Depois que eu preencher toda essa fruta com o vermelho, eu vou pegar um pouquinho do púrpura e vou colocar lá no fundo, onde fica a sombra. Como se você pegasse alguma coisa e botasse, ficaria escuro. Então, assim, eu quero escurecer a parte de baixo e deixar clara a parte de cima, que é onde reluz a minha maçã. Eu vou jogar esse púrpura, vou esfumar bastante também, vou misturar essa tinta na parte de baixo e vou subindo, mas lembrando que não pode deixar ver onde parou. Tem que misturar bastante para ficar uma mistura melhor possível da maçã. Bom, já na pera, vou fazer agora a pera por quê? Porque a pera já está por cima da maçã. Então a gente tem que ir fazendo conforme um em cima do outro. A minha pera, o que é que eu vou fazer com a minha pera? Eu vou preencher toda a minha pera de amarelo limão, porque eu vou querer ela amarela limão. Então eu vou preencher ela toda de amarelo limão. Depois que eu preencher ela toda amarela limão, lembrando que temos que estar agitando bastante a tinta, porque essa tinta tem que estar sempre misturando para não ficar uma tinta dura, uma tinta homogênea. A gente tem que estar agitando ela, limpando o pincel, lavando para trocar de uma tinta de uma cor para outra. Pronto, eu preenchi toda a parte da pera. Agora eu vou colocar a parte do branco, que é a mesma coisa da maçã, que é para dar luz a essa pera. Aí eu vou estar esfumando bastante essa parte do branco, para que não fique mostrando onde parei também. Pronto, depois que eu coloco, eu esfumei o branco, vai ser a vez de eu colocar agora o amarelo ouro. Vou estar pegando com o lado só do pincel, o amarelo ouro, e vou estar esfumando, levando para o meio essa tinta, só o que sobrou do resto do pincel. Eu não vou pegar uma tinta e jogar até no meio. Vai ser um pouquinho só, e vou levando até o meio. Lembrando que o branco não pode mais receber a tinta, porque ele tem que clarear, é a luz. Eu vou só esfumar. Fazendo isso, eu vou jogar agora o siena natural. Pego só uma parte um pouco do pincel, esfumo e vou levando para o meio. Não é muito, porque é só para dar cor. Vai ser um pouquinho só que eu vou jogar. E com o pincel ainda sujo, eu vou esfumando para o meio. Até ficar conforme eu quero. Mesma coisa agora eu vou fazer com sépia para dar acabamento. Pego o sépia para dar uma escuridão melhor na fruta, para parecer melhor que é a pera. Faço a mesma coisa. Pego o pincel, jogo a tinta e vou esfumando aquilo mesmo, o resto do pincel, da tinta do pincel, até acabar de preencher a minha pera. Bom, eu também costumo fazer minha pera com o verde. Tanto faz, o amarelo quanto o verde, os dois ficam bonitos. Só para mostrar a vocês como eu faço.
Bom, no talinho eu posso estar usando aqui o sépia. Coloco o sépia, preencho a parte do talo com sépia. Depois que eu preencher, eu pego de um lado só do pincel o branco e dou uma batidinha para finalizar meu talo. Bom, na rosa aqui, o que eu vou fazer? Vou estar preenchendo ela. Primeiro eu vou começar com o verde bandeira. Lembrando que meu pincel já está lavado, meu pincel está enxugado, que eu mudei de cor de tinta. Joguei o verde bandeira no meio. Agora eu vou preencher toda a minha rosa com verde Tiffany. Eu vou estar esfumando onde eu coloquei a tinta mais escura, porque eu quero uma cor mais misturada ou mais homogênea. Depois que eu preencher toda a minha rosa, lembrando que tem que preencher toda a rosa, vai ser a vez de eu usar novamente o verde bandeira. E vou estar agora fazendo as pétalas da minha rosa. Com o verde bandeira de um lado só do pincel, vou pegar a tinta, vou jogar nas minhas rosas, nas pétalas, e vou estar puxando essa tinta para fora. Coloco a tinta e puxo, coloco a tinta e puxo. Agora a gente vamos fazer o fundo das pétalas, né? E coloca mais tinta e puxo, lembrando que é só um pouquinho de tinta. Depois que eu colocar, vai ser a vez do branco. Vou pegar o branco do lado só do pincel e vou estar batendo ali na parte do meio, que é para mim fazer o miolinho. Depois que eu fizer o miolinho, vai ser a vez de eu fazer as pétalas para dar uma luz à minha rosa. Então, eu vou pegar de um lado só do pincel essa tinta branca, vou estar jogando e vou estar puxando. Vou colocar e vou puxar toda a minha parte da minha rosa. Depois que eu fizer a parte de cima, vai ser a vez das pétalas. Vou pegar a tinta branca do lado só do pincel novamente e vou contornando as minhas pétalas. Lembrando que a tinta branca tem que ficar para fora e vou puxar essa tinta branca para o meio da rosa. E assim vou fazer em todas as minhas pétalas. E aí, quando eu terminar de fazer minhas pétalas, vou dar um acabamento nela, ver onde precisa botar mais tintas brancas para me estar colocando e finalizando a minha rosa, fazendo mais pétalas na parte de cima. Aí você vê onde precisa, você vai colocando, porque tem que ficar uma rosa como se ela estivesse abrindo pétalas, né? E aí depois que eu abrir todas as minhas pétalas, do jeito que eu achar que merece a minha pétala, você pode abrir quantas vezes você achar que sua rosa está precisando. Vou pegar um pouquinho do pincel, vou com branco, lembrando que a parte do fundo, eu vou bater, vou fazer umas batidinhas com o amarelo e o branco para fazer o miolinho da minha rosa. Bom, aqui agora eu vou fazer a parte do talo da maçã. Eu vou colocar o verde oliva, depois eu vou colocar o branco para dar uma luz. Depois com o branco e o verde oliva eu vou puxar o talinho para cima para dar esse acabamento nesta maçã. Boto o pincel e puxo. Aí depois vou puxar uns talinhos em todas as minhas pinturas para ficar uma coisa mais arrumadinha. Bom, aí finalizando aqui, o que eu vou fazer? Vou passar um glitterzinho e esse pano de prato, lembrando que é para entregar para a igreja que tem um projeto chamado Cartas. Esse pano de prato meu vai ser doado para lá, porque é do projeto da Lady Blanc e vou estar fazendo entrega lá desses panos de prato para a igreja, para o projeto da Caritas. Aqui para o trabalho individual, tenho minhas pinturas, tenho minhas tintas, meus pincel, compro meus próprios recursos, trabalho só.